Amado Jesus, reunidos em Teu santo nome, neste templo de amor, rogamos, Senhor, a Tua santa energia nas formas das figuras protetoras, abnegadas, dos mentores, controladores, protetores desta casa, na individualidade de cada medianeiro. Rogamos, Senhor, que o sopro sagrado da Tua misericórdia, como hálito divino, possa dar vida aos nossos corações e afugentar as névoas da ignorância que ainda se fazem muito fortes em nossa vida, Senhor, em nossa alma. Rogamos, Cristo Jesus, que as Tuas palavras do Evangelho Santo e Sagrado possa, Senhor, ser a fonte cristalina de água a matar a nossa sede de conhecimento e de saber, e que possa aguar a árvore da vida da nossa existência, fazendo assim, Senhor, dar os frutos das Tuas santas verdades. Rogamos, Senhor Jesus Cristo, que a luz do Teu amor, contida no Evangelho Sagrado, nestes estudos, possa dissipar as trevas da nossa ignorância, do nosso orgulho. Rogamos, Senhor, que a Tua misericórdia tire-nos do deserto escaldante da indiferença, da preguiça e do desânimo espiritual, e que nós não sejamos, Senhor, como aqueles que a semente que cai ao longo do caminho, mas que sejamos a terra fértil, aonde a semente de Tuas verdades possa eclodir em frutos, em verdade e vida. Rogamos por esta casa espírita, por cada trabalhador, Senhor, por seus lares, suas famílias e seus familiares. Rogamos, amado Jesus, por aqueles que são contrários, por opiniões diversas e não por verdades. Rogamos por aqueles que são inimigos do Espiritismo, por medo, por egoísmo, orgulho, vaidade, fanatismos e presunções. Que a luz do Teu amor recaia sobre cada um. Rogamos o fortalecimento para aqueles que de boa vontade transformem-se a cada dia em um novo cristão, deixando a cada passo, a cada atividade, a cada dia, as nódoas das imperfeições e sendo melhor a cada dia. Agradecemos, Senhor, por Tua infinita bondade e misericórdia, que nos concede esse encontro sagrado e sublime. E assim, sobre as dádivas do Teu amor eterno, iniciamos estes estudos, rogando ainda que norteiem os horizontes do nosso entendimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Que Deus seja louvado e que assim seja. Amém.
do capítulo 28, na coletânea de prece espíritas, no item 15, infelizes de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, e estáis por dentro cheios de rapinha e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que o exterior fique limpo também. Infelizes de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados de branco, que no exterior parecem belos aos olhos dos homens, mas que no interior estão cheios de toda espécie de podridão. Assim, exteriormente pareceis justos aos olhos dos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. São Mateus, no capítulo 23, versículo 25 a 28. Que assim seja. Boa tarde, meus irmãos. Que felicidade estarmos juntos numa tarde maravilhosa como essa e podermos aprender a grande dádiva do fenômeno tão natural, mas que ainda, até mesmo os adeptos do Espiritismo, ainda têm dificuldade de conviver e aceitá-lo com esta naturalidade que é das leis naturais do Criador sobre as suas criaturas, sobre a sua criação, a mediunidade, o intercâmbio entre os dois planos, a grandeza de compreender que nada fica ou está oculto. A mediunidade, ela concede-nos a pureza da transformação, porque dá-nos a compreensão das coisas e dos fatos e de seus efeitos. Nós sabemos que a minha geração, e assim foi sucedendo as gerações seguintes, que a cada geração que passa, essa sensibilidade do intercâmbio, ela voluma-se, é da lei, é natural, é o processo de evolução da criatura e do ser. E nós estamos cada dia mais vendo que os da minha geração estão negando e abandonando a mediunidade, e aqueles que estão chegando não estão tendo bases para agarrarem-se sobre a compreensão da mediunidade. E aí, depois de certo tempo, porque eu acredito que isso é uma oportunidade que a misericórdia divina está dando à humanidade terrena, claro que os efeitos desta rebeldia, ela tem aí uma causalidade muito forte, porque nós sabemos que nada fica sem efeito. Toda causa vai gerar um efeito. E quando nós temos conhecimento, deixa de ser ignorância, passa a ser pecado, e o efeito do pecado é muito maior do que o efeito da ignorância. É muito mais dolorido, porque o efeito da ignorância geralmente são dores físicas, o efeito do pecado são dores morais e espirituais. Essa é que é a grande diferença. E nós estamos vendo, sabe, principalmente nesses últimos 5 anos,
esse desânimo espiritual. Há um desânimo espiritual na humanidade, nas casas espíritas, nos medianeiros. Porque muitas vezes, depois de uma situação como foi a da pandemia, sabe, hoje até conversei com um jovem senhor, assim, mais ou menos da minha idade, e ele disse assim, olha, na hora que ele viu minha foto no WhatsApp, falou, você gosta de moto? Eu falei, gosto. Tenho uma. Você tem uma Harley? Eu falei, não, eu tenho outra moto, né? Não é Harley. E ele falou assim, eu comprei uma Harley na pandemia e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Pensei, a vida desse cara então deve ser muito medíocre, né? Deve ter sido muito medíocre, não deve ter casado, não ter conhecido nenhuma mulher, não deve ter filho, não deve ter um trabalho, não deve ter formado, porque se a melhor coisa que ele fez foi comprar uma Harley, deixa. Poxa, isso aí é uma matéria. Você já pensou se você pautar a sua vida na melhor coisa de sua vida? Você pensou, Alexandre? A melhor coisa de sua vida foi se comprar um carro, uma moto, um objeto? Você já pensou, cara? É vazio de sentimentos, né? É vazio de sentimentos. Então, assim, eu vi que ele falou com ênfase, não foi da boca para fora. E parece que, né, colocou ali naquela Harley todos os seus sentimentos. Aí ele foi me mostrar ela e tal. Assim, é igual a minha, só que bem cuidada, né? Empoeirada, né? Eu uso ela, não é ela que me usa, né? Então, assim, isso para mim assim, eu gosto de viver pegando os exemplos de tudo para trazer para a minha vida, sabe? Porque quando eu penso a melhor coisa que me aconteceu nessa vida foi o Espiritismo cristão. Por quê? Porque ele fez a minha compreensão com Deus. E me ensinou a amar muito mais meus filhos. Me ensinou a amar muito mais minha família. Me ensinou a amar até meus inimigos. Coisa que eu já fazia, né? Antes de conhecer o Espiritismo, eu já havia decidido perdoar e amar aqueles que me ofenderam por uma questão de inteligência lógica. Não que eu sou inteligente, né? Mas é uma questão de lógica. Eu falei assim, se eu dou um tapa na cara de uma pessoa, me dá um tapa na cara, eu dou um nela, ela me dá 2, eu dou 4, ela me dá 8, eu dou 12. Depois ela morre ou eu morro, um filho vinga, eu vingo ele, aí vai. É aquela história do burro, né? O diabo soltou o burro, né? O diabo que fez isso, não, o diabo só soltou o burro. Na verdade, se a gente for olhar, o burro somos nós, né? Na questão lá. Então, assim, quando nós falamos de mediunidade, nós estamos falando, sabe, da pureza dos sentimentos, das intenções. Nós não estamos falando de santidade. Porque quando Jesus Cristo chamou os apóstolos, ele chamou os santos. Tinha algum santo naquela época? Não. Ele não chamou. Ele chamou pessoas simples, rudes. Ele chamou comerciantes, pescadores, trabalhadores. Ele chamou pessoas que estavam ali na sociedade. E disse, olha, vocês querem melhorar? Me segue. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade. Presta atenção nisso. A vida. Porque se nós não encontrarmos o sentido da verdade, tem vida? Não. A pessoa coloca a vida dela na melhor coisa que aconteceu, ela na casa dos seus 60 anos. A melhor coisa que aconteceu foi comprar uma moto. E se alguém roubar essa moto? E se bater essa moto? E a hora que ele morrer? Cadê a vida? A vida é um veículo de aço. Você está entendendo isso? Então, a grandeza da vida que eu acredito e que o Espiritismo nos faculta e ensina é a compreensão do intercâmbio e de nós recebermos espíritos de vários jaés, de várias formas, de vários locais, de várias determinações, de várias religiões, de várias épocas, como nós recebemos, e a comprovação da misericórdia divina de que somos eternos e que o amor é a essência da vida. Porque se nós não amamos até quem nós não conhecemos,
nós não temos sentido da vida. Porque o amor não é direcionado, o amor ele é nascido no âmago da criatura. Compreende isso? Então, a grandeza do espiritismo, da mediunidade que nós estamos estudando, a desobsessão por corrente magnética, é essa grandeza. Então, quando a espiritualidade me direcionou a esta lição, né? Infelizes de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Quando nós falamos a hipocrisia, ele fala que a hipocrisia e a heresia, a iniquidade, são os temas dessa lição. Então, quando nós falamos a hipocrisia, é saber da verdade eterna, cristã, e falseá-la de acordo com a sua vontade. Isso é hipocrisia. Heresia é maculá-la. Iniquidade, fazer as coisas que não são dignas, éticas, honradas, honestas. Compreende isso? Entende isso? Então nós, medianeiros, temos um compromisso com a verdade. Nós não podemos sentar em uma corrente magnética e usar aquilo que é substância de trabalho para fazer outra coisa a não ser o trabalho que nos compete. Quer que eu explique isso? Você tem um banco. Você é dono de um banco. Qual que é a sua matéria-prima? Dinheiro. Não é? Dinheiro. Então, você e seus funcionários têm a responsabilidade de usar aquela matéria-prima para produzir mais dinheiro, porque é o que almeja é um lucro, né? A sobrevivência, isso é da lei, não é? Eu já até contei a história aqui de como Deus inventou o dinheiro na Terra, né? Então, é uma fábula, né? Não é uma história. Aí pega os mesmos funcionários e começam a pegar o dinheiro e usar ele para agredir o outro irmão, agredir o dono, a instituição, os clientes. Compreende? Isso é hipocrisia, isso é heresia. Nossa matéria-prima chama-se energia. O que a produz são a intenção dos nossos corações, auxiliado pelos espíritos que aqui vêm. Então, se nós usarmos essa matéria-prima com intenção perversa, nós estamos sendo hipócritas, hereges. Compreende? Aí nós retornamos àquilo que Jesus falou. Fariseus, hipócritas. Então, é de muita responsabilidade nossa o que nós produzimos em trabalhos mediúnicos ou que nós trazemos a trabalho mediúnico. Né? Porque ela se transforma em dividendos, em lucros, em somatória, seja boa ou seja ruim, e faz aquilo que é a intenção. Né? Quer ver, nesses últimos 2 anos, quantas dificuldades nós tivemos, não estou falando nem mais que 2, hein? De compreender essas verdades. O ego, opinião, eu não gosto, eu não quero, eu não me sinto bem, são definições ocas, sabe? Já pensou se Jesus falasse assim, pai, não quero não, pai. Estão preparando a Via Crucis até o Monte Gólgota, mas não estou afim não, pai. Vou não. Está entendendo isso?
Estou querendo, não. Você já imaginou? Se o mundo funcionasse porque eu não gosto, que eu não quero, não estou afim, não estou me sentindo bem, é assim. São coisas materiais, gente. Nós temos que entender isso. O que nós temos que fazer é encontrar a pureza doutrinária. O objetivo a que eu me coloquei, assim que nós temos que eu me coloquei nesse objetivo, o que eu devo fazer, então, para multiplicar esse objetivo. Multiplicando esse objetivo, eu estou multiplicando o meu conhecimento, o meu saber. Consequentemente, eu estou ajudando todos aqueles que estiverem no satélite, na minha órbita estelar. Todos aqueles que se ligarem a mim pelas vias do pensamento, sentimento, de qualquer coisa que seja. Compreende isso? Seja uma pessoa que me olha na rua. Compreende? Adoro escutar quando eu vou em algum lugar e alguém fala. Essa semana escutei isso, uma pessoa que me encontrou com outra, falou assim, nossa, você conhece aquele rapaz? Ele me chamou de rapaz, me achei bom. Eu conheço aquele idoso, né? Parece rapaz, nossa, mas ele é altruísta. Quando ele entra na minha empresa lá, você precisa de ver que alegria que fica lá quando ele sai. Aquilo, sabe, me deixou repleto de orgulho e de emoções. Porque é assim que eu estou fazendo prosperar aquilo que Cristo me deu. É a semente que está caindo na terra e está produzindo 30%, 60% ou 100%. 100 eu sei que não está, mas mesmo os 30 possivelmente pode estar, né? Então, a corrente magnética é isso. Agora, nós vamos ver aqui, nós vamos sentar com esses aspectos. Algumas coisas que está aqui com os estudos do Maurício, eu não concordo e explicarei nos momentos. Né? Não concordo. Mas, isso não concordo por experiência que eu vivenciei. Porque na época, para mim, eu concordei com tudo. Mas hoje, eu já tenho quase 30 anos de corrente magnética. Né? Já vivi muito trabalhos, né? Em várias situações, né, Maria? Quantas situações, né? Amém? Passar aqui para Maria, né, Maria? Maria diferenciada. Capítulo 12 do livro Desobsessão por Corrente Magnética versus corrente doutrinação por doutrinação verbal. Que no nosso caso aqui, da Casa Espírita, é desobsessão por corrente magnética. 12.2 Os componentes da reunião. Os componentes da reunião que nunca excederão o número de 14. Está no Desobsessão da página 85. Num grupo de 14 integrantes, por exemplo, trabalharão 2 a 4 médios esclarecedores, 2 a 4 médios passistas, 4 a 6 médios psicofônicos. Baseado em O Livro dos Médios, no item 332, ultrapassada a cota de 14 partícipes do conjunto, o diretor da casa auxiliará os companheiros excedentes na formação de nova equipe que temporariamente pode agir e servir sob a orientação do agrupamento em que nasceu. Na desobsessão por corrente magnética, este número 14 poderá perfeitamente ser obedecido em termos da equipe básica que atua diretamente com os desencarnados, porque existem também os médios passistas que beneficiam os encarnados e, conforme o número destes, a equipe de passista deverá ser maior. Em relação às correntes especiais, não há nenhuma impropriedade em se manter esta orientação. E é até bom que se faça para favorecer a harmonia necessária. Modificar-se-iam apenas as funções dos participantes. Um médio dirigente, de 2 a 4 passistas da corrente magnética e de 9 a 11 médiuns psicofônicos. No que diz respeito às correntes magnéticas de atendimento geral,
Não há, porém, inconveniente em se formar uma equipe com o maior número possível de médios, conforme as condições do ambiente e as exigências do trabalho em termos de atendimento. Deve-se, no entanto, ter sempre em mente a necessidade absoluta da harmonia para o bom andamento de todas as ações assistenciais. É uma das partes que a experiência, né, dessa caminhada me dá muito esclarecimento. Primeiro, fazendo relação entre matérias, corpo carnal e espiritual, não existe números. O número é uma determinação cabalística. Está compreendendo isso? Jesus disse, onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei. Ele não falou, se vocês têm que ter 14 pessoas reunidas em meu nome. 2 têm que falar assim, 3 assim, 5 assim, 8 assim, certo? Falou ou não falou? Não. Então, nós viemos de aprendizados entre matéria e espírito com números. Olha, reza 7 Ave Maria, 7 Santa Maria e 14 Pai Nosso. Aí você estará livre de qualquer macumba. Não é o Pai Nosso. Se você rezar um com fé, você já está livre. Livre assim, você está forte. Não que você não vai ser influenciado. Então, números sobre aspectos religiosos e espirituais são cabalísticos, não determinam nada. Porque, na verdade, é a pureza de intenção. Também, as explicações dos Espíritos nos diz sobre essa questão de que Jesus falou, 2 ou mais reunidos em meu nome. Então, fala assim, 2 pessoas reunidas em comunhão de pensamento e sentimento e falando o mesmo tom de sentimento e intenções, eles valem mais do que 100. Mas se houver 100 falando a mesma coisa, a proporção da energia é muito maior. Pronto. Está explicado essa questão de números. Então vamos lá, assim, vamos materializar. Se 2 pessoas empurram um carro de 1000 quilos, elas terão que ter muita força. Se as 2 tiverem no mesmo sentido, vontade de chegar a um determinado ponto, destino. Se 100 pessoas forem empurrar o carro de 1000 quilos, então 2 pessoas teriam que empurrar 500 quilos cada uma. Se 100 pessoas vão empurrar um carro de 1000 quilos, com as mesmas proporções, vontades e companheirismo, no mesmo sentido, cada um vai empurrar só 10 quilos. Está entendendo? Então, assim, o que eu quero dizer é assim, que não, isso aí é uma determinação cabalística, mas não que é uma determinação para qualquer tipo de trabalho. Agora, quando fala assim, olha, ultrapassou 14, o dirigente abre outro grupo e, por um período, aquele grupo fica vinculado à casa. Para que serve, então? Para que é essas determinações? Para que amplie-se as casas espíritas. Entende? Porque casa espírita, lá Kardec, vocês lembram muito bem que Kardec foi aconselhado a colocar a instrução que a casa espírita não era para ser suntuosa nem grandiosa. Era pequenos fragmentos de luzes como um núcleo familiar. Entende? Compreende? Que esse núcleo familiar passaria, então, de pai para filho. O núcleo familiar, ou esposa, ou primos, parentes, tios, irmãos, não importa. Porque continuariam na mesma forma de que foi iniciado, sem modificar. Porque é muito difícil, isso é igual você receber um genro em casa. Né? Ainda bem que eu não passo por essas dificuldades muito, né? Então, aí a pessoa traz totalmente uma vida diferente. Se ele não adapta-se à personalidade da casa, cria-se o quê? O conflito.
né? Agora, você já imaginou? Vamos materializar aqui, nesse exemplo do genro. Você imaginou, você está na sua casa, né? O pai, a esposa, a filha e o genro. Aí o genro sai de cueca dentro de casa. Ele tem esse hábito de fazer isso lá na mãe dele. Então isso é uma agressão, né? Então ele tem hábito disso e daquilo outro. Então ele não respeitou o ambiente familiar. Então por isso que foi aconselhado, uma das coisas que foi aconselhado, que o Espiritismo fosse um núcleo familiar, porque a família, o núcleo familiar tem as mesmas condições, mas e tem as mesmas personalidades e a mesma vivência desse crescimento e aprendizado. Então, eu não concordo. É claro que quando tem muita gente no trabalho mediúnico, começa a dispersar. Mas não é o problema pela quantidade, é? Não, é o problema pela individualidade. Compreende? É na individualidade. Porque nós somos da lei do menor esforço. Nós somos da lei do menor esforço. Poucos, e hoje em dia, fazem assim. Raros são como é da minha personalidade. Se eu vou pegar ali, por exemplo, não sei se vocês já notaram, mas eu nunca pego as primeiras sacolas, eu só pego as últimas. Porque eu sou da lei do maior esforço. Eu não sou da lei do menor esforço. Se tem quatro objetos para pegar, eu olho para o mais pesado. Então, na sexta-feira, agora eu te dei um exemplo. Eu fui buscar pedra com o Júlio no meio do corpo. Aí eu falei assim, vou deixar o balde maior que o Júlio. Mas aquilo me fiquei com vergonha. Mas era um só balde que eu ia pegar. Eu ia pegar um e depois ele ficava lá embaixo, eu ficava em cima, e nós pegaríamos os dois baldes, um pequeno e um grande, nós dois pegaríamos os dois baldes, que ia até a metade, a outra metade eu carregaria. Mas aquilo me incomodou. Eu pegando as pedras, falei, que vergonha que eu tô. Sempre eu pego o maior, por que eu fui deixar o pequeno pro Júlio? Eu falei, mas é bom que ele está precisando fazer um esforço. Eu já trabalhei, fiz muito esforço. Eu falei, não, mas você podia. E eu conversando comigo, e com vergonha. Você está entendendo? Então, agora, com a educação do meu tempo, né, vamos dizer, do nosso tempo, mas para cá, foram colocando, enfraquecendo os filhos. Né? Não pega isso aí, não pode pegar peso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer. Não pode trabalhar. Isso são opiniões. Né? Então, por que um país lança a ideia e lança uma determinação que as pessoas não podem trabalhar com 14 anos? Compreende? Por quê? Porque ela vai aposentar com 30, com 41 anos. 40 anos. Ou vai aposentar com 49 se ela parar de trabalhar 35. Entendeu? Aí ela vai aposentar com 50 anos. Se ela parar de trabalhar, entra no. Como minha carteira foi assinada de 18 de janeiro de 1980. Compreende? Então eu tinha, desculpa, 76, 80, meu filho nasceu, né? O Theo, 82. Em 76, a gente não tinha nem nascido ainda. 18 de janeiro de 76, tinha 6 dias que eu tinha feito com 14 anos. Então, se eu ficasse, a carteira ia ser com 49 anos. A minha profissão era insalubre, então eu aposentaria com 39 anos. 39 anos, nem 40. Nem 40. Então, assim, aí é uma determinação nacional para que não aconteça um problema de explosão social que não consegue aposentar. Os próximos não aposentariam. Então, nós temos que entender muito no sentido da nossa vida isso, mas isso não é para fazer com nossos filhos, não. Nós temos que trabalhar, não pode só assinar a carteira. Você está entendendo? Os filhos têm que trabalhar. Aí colocou isso como uma determinação mundial. Aí o que ocorre? O enfraquecimento. Então, quando põe muita gente no trabalho mediúnico, já vem com essas determinações de menor esforço. Mas tem gente mais. Tem um espírito pesado, deixar para o Geraldo, que o Geraldo é bruto.
Não sou eu que escolho. Sou eu que escolho qual espírito que eu vou receber. Não são os fatores energéticos e a vontade pessoal. Tanto é que nossa casa teve uma prova extraordinária disso. Quem que foi uma das maiores medianeiras psicofônicas dessa casa? A pessoa que era mais pequena, Dona Laurinda. Não é? Entende isso? 1,45 m, né? 1,45 m. Teve época que ela pesava 38 quilos. Quando ela chegou aqui, pesava 38 quilos. Quando ela saiu, já pesava 48. Tinha guardado 10 quilos. Está entendendo isso? E foi uma médica psicofônica extraordinária. Então, está tudo atrapalhado nas nossas vidas. Na nossa casa, vive essa realidade, não vive a opinião. Vivemos fato da lei natural. Então, eu não concordo com esses números cabalísticos. Se você não tiver 2 médicos psicofônicos, 2 a 3, 4 médicos de orientação, então você não pode fazer corrente magnética. Nossa casa acabou com 2 médicos da corrente magnética e ela não deveu corrente magnética nenhuma que eu conheci em nenhuma casa. Está entendendo isso? É cabalístico. A gente tem que entender isso e fazer, pensar sobre isso, questionar sobre isso, analisar sobre isso, porque hoje nós somos os frutos do condicionamento. O Leozinho falava que se você cria seu filho, você não come ovo 10 horas da noite, você vai passar mal. Quando ele cresce, ele não come ovo. Só se ele conseguir largar daquilo lá. Né? Eu não comi um ovo, eu como 3, né? Ontem, 10 horas da noite, eu comi 3 ovos. Eu não comi um, porque um faz mal. Você está entendendo? É isso. Compreende? Então, é um condicionamento. São números cabalísticos. Nós somos uma individualidade. Nós somos, sabe, cada um tem que entender sua individualidade. Nós somos um espírito. E cada um está no estágio. Nós não podemos ficar aprisionados com concepções de palavras, gostos, opiniões ou religiões. Não. Não. Sobre essa palestra, a pessoa fala do senso, sabe? Uhum. Da palestra. Uhum. Aí eu um pedaço da passagem. E falando da parte do mercado, toda a parte do mercado, ela explicando, ela fala Explicando. As crianças e uma interessada maior que quando você se não estão dando para casa de jovem e fica na espiritualizado. E dentro da espiritualização, como a religião dos homens, assim a gente estuda, que não necessitam da religião, mas sim religiosidade. E a religiosidade está no princípio delas, do fortalecimento da parte do religioso. Então, Você concordou com isso? Não. Só leigo concorda com isso. Jamais precisava da casa religiosa. Assim, ela falou bastante. Falou dentro do nosso caso. Eu entendo. Porque realmente, se ela levar desse lado, e os abertos, né? Da parte religiosa, mas da onde está que a gente já Veja só, assim, obrigado, foi extraordinário, porque é isso que a gente vem falando. Veja só o que é mediunidade, gente. É uma ferramenta.
A ferramenta. Quem que chega no centro espírita? Só chega com a ferramenta estragada. Você já viu chegar um médico com a ferramenta arrumadinha no centro espírita? Então, agora, o que está acontecendo com esses jovens? Qual que é o... Tá bom, pega lá, diminuiu o centro espírita. Agora eu quero... Pega o índice do suicídio. Pega o índice de depressão. Pega o índice de loucura, esquizofrenia, remédio controlado. Pega ansiedade e pouca idade. Era isso que eu ia comentar. Pega. Então não precisa de centro espírita, porque eles estão evoluídos. Agora, o que é evolução espiritual no mundo de prova e expiação se você não tem um amparo? Está compreendendo? Então, nós estamos vivendo isso que eu falo. O espiritismo está, os adeptos, os palestrantes estão perdidos, porque estão fugindo da verdade e tentando explicar. Aí você vai lá, você pergunta, você tem filho? Tem. Ele faz grupo de jovens? Não, só quando ele quer. Desenvolvimento, estuda, campanha Alto Souza, faz sopa, varra o centro. Não, ele é novo, ele pode trabalhar. Ele tem que estudar, ele tem que se aperfeiçoar, ele tem que... Como que ele vai entrar dentro dos valores éticos, morais de Cristo, não criando hábitos, só tendo conhecimento? No mundo que contamina tudo. Ela fazendo isso, ela não faz o que você acaba fazendo, porque ela justifica porque as casas está vazia e não fala que os nossos pais não. Exatamente. Então, eu quis fazer uma casa de justificação. Porque essas pessoas mais idosas, eu não fico no curso online, mas só que eles não veem nossa casa de casa, mas eles estão os pais, os avós, traziam. E hoje eles não fazem mais. Só que você vai lançar isso no computador da casa, como é que ela vai lançar uma peça? E aqueles que estão sentados, talvez não levando os filhos, para soltar tudo, são fumados das casas de filhos através dos papéis. Os filhos estão tirando os pais. São nos mesmos núcleos, nos mesmos dirigentes que defendem que tratamento online, consulta espiritual online, passe online, não precisam vir aqui. São os mesmos segmentos. Estão compreendendo isso? Eu não concordo. Ontem veio uma companheira aqui, o Rony ainda me perguntou, indicado de onde? Aonde? Quem indicou ela? Está brincando. Palmelo. Ela foi lá em Palmelo, vai lá no Cícero Geraldo. E ela saiu lá de perto, lá de Bela Vista e veio aqui. Por quê? Lá em Palmelo indicou aqui o Centro Espírita Recanto da Paz, sendo que aqui é a mesma coisa de Palmelo quando Palmelo estava no seu Pentateuco. Porque Palmelo era o mesmo trabalho que quem fazia? Chico Xavier, que quem fazia? Eurípides Barçanufo, que é o mesmo nosso, sem mudar. Está entendendo? Então, esse perigo que está acontecendo é isso aí. Agora, quantos pais escutam um negócio desse aí? Eu acabei de falar do comodismo, né? Lei do menor esforço, né? Mas meu filho vai fazer inglês. Nunca aquele filho vai para os Estados Unidos, mas ele vai fazer inglês. Está entendendo? Um dia, eu vendo a conversa de um russo. Eu adoro ver essas pessoas antigas de países que passou por destruição e se recuperaram. A gente tem que prestar atenção. Ele, senhor, pós-guerra, já foi a guerra. Aí um jovem falando, o jovem falou, você fala russo? O jovem falou, falo russo. Você é da onde? Do Brasil. Você fala mais idioma? Falo. Você fala quantos idiomas? Falo 8. Fluentes. 8? Ele falou, você estudou para falar? Estudei, levei muito tempo na minha vida. Para que serve isso?
Preste atenção nessa pergunta. Para que te serve isso? Você quer morar aqui na Rússia? O jovem não perguntou, não respondeu. Você quer morar aqui na Rússia? Porque a Rússia é uma sociedade muito fechada. O jovem era negro. Disse: você quer morar aqui na Rússia? Você vai ter problema. Porque você é negro, que na Rússia não tem negro. Foi isso que ele quis dizer. Primeiro, você não vai casar aqui com a Rússia. Então, o que adianta você saber disso? Aí o jovem falou assim: eu pretendo, talvez, né, se eu encontrar aqui alguma forma de sobrevivência. Você vai ser tradutor, então. Porque só sobrou tradutor para aproveitar. E o que vai servir as outras 7 línguas? Só se tiver um comércio exterior para esses 7 países. Então, assim, o que eu falo é o seguinte: nós temos que saber o que nós estamos fazendo da nossa vida. O que nós estamos usando. Principalmente nós, que já vemos com compromisso da mediunidade. Nossos filhos. Por que nossos filhos vêm? Por que o Caio vem cair aqui nessa casa? Porque ele tem compromisso com a mediunidade. Porque a Alice, porque a Júlia, pode ir pegando essas crianças aí. Porque nós chegamos aqui na primeira festa de crianças, tinha 157 crianças. Vai onde? Cadê esses jovens? Alguns já morreram, muitos já morreram. Por quê? Porque não conseguiram vincular a doutrina esclarecedora. Estão compreendendo isso? Que liberta a alma. Não é isso. Não é nenhum dos cabalistas. 12.2. As razões técnicas. Seguindo as ponderações de André Luiz, uma equipe que tenha de 4 a 6 médios psicofônicos, dando 2 passividades por reunião, com doutrinação, que pode durar até 10 minutos cada uma, gastar-se-ia só em diálogo evangélico aproximadamente de 80 a 120 minutos. Atendendo a 2 comunicantes simultaneamente, o tempo limite cairia para 40 a 60 minutos. Vê-se que o número máximo de 6 médios de incorporação não é aleatório. A dinâmica do trabalho seria prejudicada se ele fosse maior, porque além das doutrinações, existem ainda o momento da prece de abertura e encerramento, a manifestação inicial e final do mentor, os passes, as radiações, etc. As manifestações dos enfermos, segundo o próprio autor espiritual, na lição 32, não devem ultrapassar o limite 1 hora a 1h30. A equipe sendo formada a partir dos médios psicofônicos razoavelmente chega-se a 14 integrantes, mas, além dos participantes habituais, é permitida a presença de visitantes ocasionais e de alguns enfermos em processo obsessivo, indiscutivelmente instalados, aumentando o número de pessoas no ambiente da desobsessão. Em relação à corrente magnética desobsessiva, quando não ocorre doutrinação verbais, todo o tempo pode ser utilizado no socorro aos enfermos espirituais, não havendo inconveniente em aumentar o número de médicos, desde que a harmonia seja preservada. O doente encarnado raramente permanece na sala, onde a corrente é formada, sendo atendida em ambiente próximo ou contíguo, ou no máximo aí ficando por poucos minutos. Estes cuidados permitem aumentar o número de médios, ajudando a dinâmica do trabalho e possibilitando um número maior de atendimento. Uma das questões. Esse primeiro parágrafo aqui fala da corrente magnética por doutrinação verbal, né? Que levaria esse tempo todo. Então, os atendimentos cairiam para um número menor de atendimentos dos espíritos. Né? Aí, enquanto eu li, eu fiquei pensando, essa doutrinação verbal. Se o dirigente não tiver a sensibilidade, a percepção, a mediunidade realmente de saber se o que está acontecendo é um atendimento de doutrinação verbal
ao espírito ou seria uma, como eu vou dizer, porque eu já presenciei animismo. isso. Um animismo. Uma mistificação. Isso, a mistificação. Veja só. Preste bastante atenção sobre isso. O Espiritismo não precisa mais disso. Precisava quando começou o Espiritismo. O Espiritismo não precisa conversar com o Espírito, mais precisa. O Espírito precisa de... Algum Espírito precisa de esclarecimento verbal. Ele não escuta palestra, não? Ele não escuta palestra, não? Se nós pegarmos Jesus Cristo conversou com o Espírito muito tempo? Não. Que eu não lembro, Jesus Cristo conversou com um Espírito quando ele foi em Israel. Que é o Espírito que se alimentava de corpos humanos. Não era daquela passagem? Que ninguém aproximava. Até foi um dos motivos que Israel não aceita Jesus Cristo como líder religioso espiritual. Então Jesus Cristo, quando Jesus Cristo chegou lá, aquele espírito perguntou: eu sei quem você é, o que me deixa, o que você quer comigo? Jesus Cristo perguntou: quem é você? Ele falou assim: eu me chamo Legião. Foi. Jesus Cristo falou assim: não faça mais isso, vai embora. Ele falou assim: não me tire daqui, me jogue então naquela manada de porcos. Jesus Cristo então falou: então vai. Acabou. Foi um diálogo de menos de 30 segundos, 1 minuto, vamos pôr no máximo, entre os intervalos. Então, ficar conversando com o espírito milenar 10 minutos, conversando o quê? Debatendo? Eu faço isso por causa daquilo, faço daquilo por causa daquilo outro. Não, você não pode fazer isso, pode fazer. Vira ali uma conversa sobre o meu aspecto hoje, infrutífera. Compreende? Eu nunca vi nenhum sábio conversar muito, você já viu? Porque quando você já tem uma determinação com a sabedoria, você só passa a instrução. Não adianta você falar com o motorista de como é feito as peças que são internas no motor para ele dirigir o veículo. Ele tem que aprender a dirigir o veículo. Você tem que aprender a dirigir e a manter o veículo. Não, você não tem que saber por que quantos milímetros é o girabrequim, quanta pressão bar tem a mistura de combustível Y com X e tal, não é? Compreende isso? Então, assim, é infrutífero. Então, aí ficavam perdendo, e isso aconteceu muito, elevando o ego do doutrinador. O doutrinador se sentia importante ali conversando com a entidade. Os terreiros fazem muito isso. A entidade ávida para conversar, incorpora e fica lá batendo papo, ela e o cambono. Você está entendendo? Fica lá ávidos para conversar. Mas a entidade materializada, gente, a entidade ali ela não tem nada de doutrinário. E muitos são os pseudo-sábios, que o Livro dos Espíritos nos aconselha para ficar muito velhacos com eles, cuidadosos com eles, entendeu? Os pseudo-sábios, eles vêm dizendo que sabe alguma coisa, mas não sabe nada, eles falam o que vem na cabeça. Então, esses processos de doutrinação individual, eles estavam perdendo o seu conteúdo e o seu objetivo, porque ficavam só dando aula. Então, quando eu iniciei na doutrinação, junto com a tia Magnólia, sabe, era muito específico. Eu também não aguentava deixar o Espírito falar muito tempo também, não. Porque se fosse falar, ia virar um bate-boca. Compreende? E no final das contas, o Espírito convencia mais do que era convencido. Mas eu entendi que ao receber o Espírito, aquela energia de amor, para que ele melhorasse e pudesse acordar esse choque energético de realidade, em menos de 30 segundos ele melhora. Depois que ele está envolto em todo o aspecto energético, aí ele precisa só do caminho. Você está enfermo, meu amigo.
olha a tua condição. Ele nem olhava para ele, mas a hora que ele olha para ele, olha as mãos já estão entortando, os pés já estão, ele está perdendo a forma humana. Aí eu falo, meu Deus, estou acabando comigo. Agora, olha o que te espera. Aí você já mostra a espiritualidade em volta, já plasma um quadro de um hospital, de um local, olha lá onde começou. Você vê que a culpa é outra imagem 3D. Rapaz, é 3 minutos, o espírito desse já volta à realidade. Então, para mim, sobre o aspecto, né, de aprendizado, isso não é opinião, tá bom, gente? Não é opinião. Isso é aprendizado no curso desses 30 anos de espiritismo, de mediunidade ostensiva. A corrente magnética é muito mais dinâmica, né? E atende muito mais. Então, é essa comparação que ele fez. Mas é necessário ter a doutrinação individual, a conversa individual, com determinados espíritos. Compreende isso? Com determinados espíritos.